Outra informação importante que tem a ver com esse momento da disputa eleitoral é a seguinte: o presidente Bolsonaro afirmou nesta terça que manterá o valor de R$ 600 caso seja reeleito agora nas eleições de outubro. Disse o presidente, abre aspas, manteremos o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023, dentro da possibilidade fiscal, fecha aspas. Ele disse isso, então, em entrevista aqui à CNN, lá no Palácio da Alvorada. O novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil deve ser pago no início de agosto. E a equipe econômica estuda começar o pagamento a partir do dia 8. No entanto, integrantes do governo já falam em antecipar a data para o dia 5 do próximo mês. A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou oficialmente essa data. E a gente segue falando, Brown, sobre a PEC dos benefícios. É isso, Lívia, e sobre o planejamento do governo federal para pagar os novos auxílios criados pela PEC. Vamos conversar agora com o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Ministro, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Vitor, boa noite, Lívia. Ministro, de acordo com o cronograma do governo, quando é que deve ser pago essa primeira parcela do Auxílio Brasil de R$ 600? Bom, Vitor, a PEC trouxe uma situação de emergência social no nosso país, então estamos trabalhando para pagar o mais cedo possível, já correspondendo aí à vontade, né, expressada pelo Congresso. Na primeira quinzena do mês de agosto, a gente já deve estar com esse pagamento aí destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social. Agora, ministro, falamos há pouco sobre uma ação com a qual o Partido Novo ingressou no STF, questionando essa PEC e declarando, entre outras justificativas, que ela é inconstitucional e abrindo um precedente, uma possibilidade, caso essa ação tenha andamento e prospere, que esses benefícios sejam pagos só após as eleições. Como o governo está enfrentando essa situação, esse discurso? Bom, Lívia, isso foi um assunto discutido pelo Congresso Nacional, foi aprovado pelo rito, né, que uma PEC segue, né, 2 turnos, né, nas 2 casas. Isso foi exaustivamente discutido, né, pelo Poder Legislativo Federal, a quem cabe, né, essa discussão. Foi promulgada também essa PEC, seguindo todos os ritos necessários, e declarando, como eu falei agora há pouco, a situação de emergência social em nosso país, para atender a necessidade dessas famílias, né, em um momento em que vivemos uma guerra mundial, né, uma guerra, né, que está trazendo aí um cenário, né, de insegurança alimentar e nutricional no mundo, né. Vivemos um momento pós, né, pandemia, onde os efeitos sociais, né, advindos dela ainda persistem no nosso país, e cabe a nós, governo, né, poder executivo, né, estar aqui prontos para executar essa ação, essa medida que foi colocada pelo Congresso Nacional. Eu vejo, né, o processo, né, diante de tudo isso, um projeto bastante pertinente, né, porque quem tem fome não pode esperar. Então, estamos na rua, de norte a sul desse país, estamos vendo a realidade da nossa população e não podemos também ficar de mãos atadas, né, de braços cruzados, né, vendo a realidade dessa população que mais precisa. Ô, ministro, mas na prática o que é que precisa ser feito para esse reajuste no valor do benefício? Porque é um programa que já existe, paga hoje R$ 400, mas a partir de agosto, como o senhor mencionou agora, passaria a pagar R$ 600. Do ponto de vista administrativo, operacional, o que é que precisa ser feito pelo governo? Qual que é a mudança? Como é que vai funcionar esse processo, ministro? São quesitos operacionais, Vitor. São questões aqui de cunho administrativo, onde a gente precisa, né, rodar uma folha, né, com esses novos valores, uma folha de pagamento. E lembrando que também no mês de agosto teremos o pagamento do auxílio gás. Então, são quesitos operacionais, mesmo disponibilidade orçamentária e o processo, né, o processamento dessa folha como um todo, e enviando, né, para a Caixa Econômica Federal, que é o operador contratado pelo Ministério da Cidadania para operacionalizar esse pagamento. Mas, em suma, é isso. São questões da administração pública mesmo, questões operacionais para botar esse pagamento na rua. Agora, ministro, a intenção é que, além da ampliação desses benefícios,
os novos auxílios criados, como o voucher caminhoneiro, o auxílio taxista, também sejam pagos ao mesmo tempo. Pelo menos é a intenção. Lívia, o Ministério da Cidadania, ele coube, né, como tem sido feito, são os programas permanentes de transferência de renda, o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Né? Os demais, né, benefícios sociais que foram trazidos pela PEC, eles vão ser operacionalizados, né, por outros ministérios que detêm essa atribuição dentro do seu rol de competências. Aqui conosco, nós ficamos responsáveis, né, como vinha sendo, pelo pagamento do Auxílio Brasil e pelo Auxílio Gás. Entendo também como benefícios pertinentes, né, benefícios que vão trazer aí uma ajuda à população nesses quesitos aí específicos. Ministro, vou convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas, Alfredo Scaff e o Rodrigo Constantino. Por favor, Scaff, sua pergunta. Boa noite, ministro. Só para fazer um esclarecimento para toda a população, gostaria que o senhor explicasse de onde vêm os recursos do Tesouro, que obviamente eles existem, para obviamente arcar esses custos aprovados por uma proposta de emenda constitucional. Boa noite, Alfredo. Prazer estar aqui com você. Esses recursos, eles são disponibilizados pelo Ministério da Economia. Tá? Então, vai se abrir um crédito extraordinário para fazer frente a essa despesa, né, seguindo aquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional. Agora a sua pergunta, Constantino. Boa noite, ministro. Eu queria uma avaliação do senhor em relação nós estamos aprovando essa PEC por uma situação de emergência, uma pandemia seguida de uma guerra, como o senhor lembrou. Eu queria uma avaliação em relação à reação que tivemos durante a pandemia. Eu lembro que o presidente Bolsonaro dizia que o foco tinha que ser na saúde, mas também na economia, inclusive alertava para a possibilidade de aumento de depressão e tudo. Hoje, jornais já dão conta de que tem uma pandemia de aumento de depressão até suicídios, sem falar a questão econômica, a fome, essa situação toda que estamos vivendo. O senhor acha que esses governadores e prefeitos, com aval do Supremo Tribunal Federal, mandando todo mundo ficar em casa, impedindo essas pessoas de trabalharem, erraram? Constantino, o papel, né, do governo federal, por seguir a determinação do presidente da República, o presidente Bolsonaro, foi de não deixar ninguém para trás. O presidente, ele viu, né, a situação iminente que estava se desenhando, né, em termos sociais, principalmente, e focou, né, tanto em preservar empregos, né, quanto em responder à crise sanitária de saúde pública que estávamos enfrentando. Prova disso é que não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar. Então, não existe uma dose de vacina no país que não tenha sido comprada pelo governo federal. Isso é importante ser dito. Tá? Bem como preservou empregos através de programas como o BEM, né, e outros, e trouxe o respaldo social, né, para as famílias que, conforme você bem colocou, foram impedidas de exercer a sua atividade laboral. O auxílio emergencial veio, né, para poder amparar essas famílias, veio em tempo recorde, veio de uma forma a socorrer essas famílias, e o que vimos como resultado dessa política acertada que o governo federal tomou. Um país que está conseguindo sair, né, dessa situação de pós-pandemia numa velocidade muito maior, né, do que os outros países pelo mundo afora. Nós temos aí estudos, né, do Banco Mundial, nós temos estudos do IPEA, dizendo o quão acertada foi essa política, inclusive colocando, né, nessas ações do governo, sendo o grande responsável, vamos dizer assim, Constantino, por não ter havido incremento da pobreza, tá certo? Tanto no Brasil, como também nos países que fazem limites aqui, que fazem fronteira com o nosso país. Então, mais uma vez, né, o presidente acertou, né, ao dizer que a nossa preocupação tinha que ser dupla, tinha que ser uma preocupação voltada a atender às necessidades de saúde
proteger aqueles que precisavam ser protegidos, como o caso dos nossos idosos, tá? Sim. Mas também deveríamos atender às necessidades, né, de trabalho, às necessidades de sociais, porque os efeitos, né, dessa crise social viria e poderia ser maiores até do que os efeitos de saúde. O que vemos hoje no mundo, né, é justamente isso, né? O Brasil, né, tem dado exemplo de segurança alimentar e nutricional para o mundo como um todo. O Brasil hoje produz 1 a cada 5 pratos de alimentos no mundo. Prova que estamos no caminho certo e tomamos as decisões certas no momento oportuno. Aí a palavra do ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Obrigado, ministro, pela entrevista. Boa noite. Obrigado, que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite.